Hoje nós vamos falar de mineração, tentar trazer alguns aspectos técnicos da mineração e comparar esse setor bilionário brasileiro à necessidade crescente de falar sobre sustentabilidade. Eu sou Tobias Vieira, sou engenheiro ambiental, sou consultor aqui no Noroeste de Minas e vou compartilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento. Então, vem comigo. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre os problemas da mineração e como a mineração tem que atacar alguns desses problemas para buscar a tão sonhada sustentabilidade. Muitas críticas ao setor, porém não é nada pessoal, é só para a gente poder refletir e entender como que a gente vai melhorar e atender cada vez melhor ao meio ambiente, produzindo, gerando emprego, mas com aquela história de que nós precisamos aprimorar e buscar cada vez mais a sustentabilidade, beleza? Qual que é o cenário atual e legislação no nosso país, tá? Quando a gente fala do licenciamento ambiental, obviamente que o pessoal que desenhou o regramento dos licenciamentos ambientais em todo o país, tanto no CONAMA quanto nas esferas estaduais, todo mundo já sabia que o licenciamento ambiental para mineração ele tem que ser um licenciamento um pouco mais detalhado. Por que isso, Tobias? Porque o licenciamento de uma atividade que causa tantos impactos, impactos pontuais, impactos que são facilmente levantados ou impactos que não são facilmente levantados. Nós temos atividades minerárias, e aí eu vou listar aqui alguns dos impactos que acontecem com a grande parte das atividades minerárias. Primeiro, nós temos a poluição do solo. Nós temos com o revolver eu posso até colocar aqui ao lado aqui, ó, a imagem da minha cidade aqui, que metade do município, né, metade da área urbana ali, tá a mineração junto, né? Você vê um buraco, um grande buraco. Então, essa área, ela tem uma área que já é declarada, né, como possivelmente contaminada, exatamente pela presença de algumas substâncias químicas, de algumas substâncias do próprio solo, da própria rocha, que podem trazer algum malefício à sociedade. Então, quando você observa o problema da qualidade do solo, você tem que ter uma medida no licenciamento ambiental para controlar esse impacto. A mesma coisa é sobre poeira. Existe movimentação de máquina, existe detonação, então toda essa poeira levantada é um impacto tanto para o meio ambiente quanto para a sociedade, que causa doença respiratória, dentre vários outros problemas. Então, no licenciamento ambiental também precisa ter uma medida para compensar aquele impacto causado pela poeira. Outro impacto que é muito também reconhecido na mineração, a contaminação de água subterrânea e de água superficial. Isso acontece muitas vezes em razão dos produtos químicos utilizados no processo minerário, ou também muitas vezes esse contaminante está presente na rocha que é ali detonada e é revolvida. Então esse contaminante desce rio abaixo e acaba trazendo outros problemas. Então com esse possível impacto também é criado uma medida para compensar ou mitigar esse impacto no licenciamento ambiental. Obviamente que todos esses empreendimentos eles precisam estar regularizados, né? Tem que estar sua licença, tem que ter outorga, tem que ter autorização para construir barragem, tem que ter autorização para furar buraco, tem que ter autorização para rebaixar o lençol freático, que causa outro impacto. Então todas essas ações da mineração elas precisam estar devidamente licenciadas. Você está dentro da lei, você está com suas atividades devidamente regularizadas e aí sim você pode operar. Depois que você conseguiu operar, a sua obrigação é manter as condições da sua licença. Você tem que fazer monitoramento de água, você tem que monitorar lençol freático, você tem que fazer vários monitoramentos, vários controles. E se você continuar fazendo esses monitoramentos, você vai demonstrar que você está em conformidade com tudo. Se você falhar em algum momento, se você não cumprir, aí vem a questão das penalidades. E dentro das penalidades, além de multas, vários valores altíssimos para a mineração, né? As multas impostas da mineração são altíssimas. Além disso, você ainda corre o risco de ter a sua atividade suspensa ou até mesmo sua licença revogada. Um ponto que especialmente eu gostaria de trazer à baila, digamos assim, que é muito comum nas minerações aqui em Minas Gerais, são as barragens de rejeito. Nós já tivemos episódios no passado de rompimento de barragem Mariana, Brumadinho, eventos catastróficos, né, que a sociedade civil ambientalista falou que inclusive foi criminoso, exatamente porque algumas empresas não fizeram monitoramento de forma adequada.
ou eles negligenciaram parte do monitoramento, e isso trouxe vulnerabilidade ao sistema, vulnerabilidade à estrutura, e a estrutura rompeu sem ninguém ver nenhum sinal. Então isso é uma observação que eu queria trazer em destaque, porque as barragens de rejeito são um problema eterno. Quando você licencia essa atividade, você tem lá a projeção de vida útil. Você vai depositar rejeito nessa estrutura até tal data. E obviamente que a barragem, por que essa estrutura frágil, perigosa, tão criticada, ainda é utilizada? Meramente por questões financeiras. Quando você vai em outras empresas, outras mineradoras que têm um teor de ouro muito mais alto, você consegue viabilizar algumas estruturas melhores. Agora, quando o teor é muito baixo, aí eu estou falando de ouro especificamente, você não consegue fazer uma deposição a seca de tanto rejeito para pegar um pouquinho de ouro. Então isso é um grande problema. E aí eles optam por fazer a barragem, que é o jeito mais barato. Depois da legislação, aqui em Minas Gerais, que é o Mar de Lama Nunca Mais, essa legislação ela propôs algumas regras e aí tem toda essa questão de plano de segurança, né, a instalação de alarmes em caso de rompimento. Então, e isso elevou um pouco o custo ainda da construção dessas barragens, mas obviamente que ainda é viável a instalação delas, porque vem sendo construída barragens por aí. E quando você licencia tanto o plano de operação da estrutura da mina quanto a barragem, você já tem que projetar isso, como você vai fechar essa mina. E aí eu quero trazer uma observação importante. Empresas que são sérias, que têm comprometimento social, que têm responsabilidade social, que muitas vezes empresas que têm capital aberto por aí, elas sim, elas conseguem fazer esse planejamento e executar o fechamento dessa mina. Então você não pode simplesmente abandonar a área, você tem que transformar aquela área numa área fechada, cuidar daquilo pro resto da vida. Tem um plano e um plano de destinação da área para as áreas que podem ser reaproveitadas. Então é importante a gente entender que existe esse risco ainda. Nós temos empresas de vários tipos. Do mesmo jeito que na sua cidade existe um cara que é bom empresário, responsável, tem um cara que é vacaiado, que faz tudo errado. Voltando a falar das áreas da mina, né? Já falei de barragem, já falei do fechamento de mina, agora vamos falar da área da mina. Quando você tem uma área que ela foi retirada, todo aquele material, né? Você rapou a mina, tirou tudo que tinha que tirar lá de dentro, fez com que a rocha fique exposta. Então na rocha ali não tem nutriente, não tem solo, porque os solos são camadas que vão sendo depositadas em cima da rocha que se torna o solo. Então o solo está pobre ali, não existe solo, existe só a rocha. Então a mineradora, quando ela vai recuperar essa área degradada, é construído os tal dos PRADs, né? Que são os planos de recuperação de área degradada, que tem ali a deposição de matéria orgânica, deposição de folhas, deposição de sementes, deposição de adubo, vai fazendo esse processo ao longo dos anos, e para recuperar essa área não é algo fácil, né? É algo que acontece assim, de forma muito lenta, com bastante técnica, senão você não consegue ter êxito. Então isso é importantíssimo. E junto do processo de recuperação da área da mina, existe um negócio que é muito bacana, que são as compensações minerárias. Aqui em Minas Gerais tem isso muito bem claro, muito bem resolvido. Além de você ter que recuperar a área degradada pela operação, você tem um compensatório, que é uma área extra que você compra para você plantar e ter aquilo como reserva. Aqui em Paracatu nós temos um exemplo muito bacana que uma das mineradoras aqui tem uma mina a céu aberto, uma mina que causa uma série de impactos, eles sabem disso, isso é amplamente divulgado, que sabe que tem impacto, sabe que tem responsabilidade sobre aquilo, mas a legislação, em razão da legislação, porque também se dependesse deles, só deles, eles não iam fazer, em razão da legislação, eles tiveram que fazer uma compensação minerária 3 vezes maior do que a área de operação. Eles têm uma operação aproximada em 3.000 hectares e eles compraram a área de 9.000 hectares, onde foi transformado em um parque estadual. Isso foi uma conquista, mas isso não foi feito de bom grado. É importante colocar isso, que isso foi feito por imposição legal, tá? Então isso aí acontece em várias minas de Minas Gerais, isso acontece para todo canto, que existe esse compensatório minerário, inclusive a AngloGold, eu vi uma reportagem recentemente que a AngloGold é uma das maiores detentoras de terras em Nova Lima, porque ela foi fazendo compra de compensatório minerário. Foi comprando área, fazendo reserva, então ela tem uma série de propriedades ali. E aí nós vamos para o próximo bloco para falar do famoso ESG, Environmental, Social and Governance, e a reputação corporativa das empresas.
Eu até já dei um spoiler agora, falei sobre isso, mas esse tal ESG é um conceito mundial que serve para reconhecer as empresas que têm responsabilidade social, ambiental e responsabilidade com a parte financeira da empresa, né? De governança ali, tanto da parte financeira quanto de processos, procedimentos. Então, as empresas que têm responsabilidade social, ambiental e de governança são reconhecidas e isso eleva, obviamente, a reputação corporativa daquela empresa. Aonde que isso é muito valorizado, Tobias? Muito valorizado. Isso é muito valorizado nos processos onde as empresas elas têm, por exemplo, capital aberto na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Chicago. Você tem aí a empresa cotada na Bolsa e quanto maior for a reputação corporativa dela, maior vai ser o valor de mercado. Vou dar o exemplo da Vale, quando houve o rompimento de Mariana e Brumadinho. A Vale, no dia do rompimento, a Vale, se eu não estou enganado, ela caiu 14% na Bolsa Brasileira. Por quê? Porque a reputação corporativa dela caiu naquele momento. Então existe um movimento de venda em massa do papel. Então as empresas que têm capital aberto, elas se preocupam muito com isso. E é por isso que as empresas têm que realmente se preocupar, porque quanto maior valor de mercado ela tiver, maior vai ser a reputação dela e maiores vão ser as conquistas financeiras da empresa. As empresas tem empresa que não tem reputação, que não é conhecida, que tem um valor de mercado pequenininho, mas tem um bom resultado. Tem empresa que não tem um bom resultado, mas que tem uma reputação corporativa e ela tem um valor de mercado altíssimo. Então, para o acionista isso é bom, né? Para as empresas isso é bom, para a parte moral também é bom da empresa, dos trabalhadores. Então, isso é importante a gente destacar. E quando todo esse processo de licenciamento, monitoramento, recuperação de área é levado com seriedade, tudo isso influencia na reputação corporativa. E aí, eu queria trazer só uma observação, que a reputação quanto à parte social também vem contando muito nos últimos anos. Quanto maior a participação da empresa na sociedade, com ações, com projetos sociais, com ações das diversas formas, com esporte, para melhorar a sociedade daquela cidade, maior a reputação da empresa. E aí a gente vê que existem empresas que, por exemplo, elas têm uma dinâmica responsável, fiscal, bonitinha, respeita tudo, mas que elas geralmente fazem o estritamente obrigado em lei. Isso é um ponto que eu acho bastante ruim, porque quando a empresa faz estritamente o que a lei impõe, significa que ela não está olhando muito para a sociedade, ela está só preocupada em cumprir a lei, né? Não é errado também porque ela está cumprindo a lei, mas eu vejo que as empresas que quando elas têm mais engajamento com a sociedade, mais responsabilidade, essa empresa realmente ela começa a ser melhor vista pela sociedade e pelo mercado financeiro de uma forma geral, né? Aqui na nossa cidade, infelizmente, nenhuma mineradora faz um bom trabalho com a sociedade. Geralmente são projetos executados somente na conversão de multas, ou geralmente projetos na lei de incentivo ao esporte para abater no imposto de renda, somente projetos assim. E a sociedade em si, quem está na ponta aqui, muitas vezes não recebe esses projetos, né? São coisas muito pontuais, muito pequenas, e eu acho que esse era um ponto a melhorar aqui das mineradoras da nossa cidade. Mas não vou entrar nesse ponto porque não é o nosso alvo aqui, tá? Mas é importante a gente colocar que a parte social tem sido cada vez mais bem vista e bem quista pela própria sociedade, obviamente, que é quem recebe esse processo. Fechando essa nossa conversa, eu queria comentar com vocês que a sustentabilidade, essa tão sonhada sustentabilidade, ela não pode ser vista como custo. Ela, na verdade, ela é uma sobrevivência para várias atividades. Quando você coloca que a sustentabilidade está sendo alcançada, e aí, mais uma vez, né, para a mineração, isso é difícil da parte financeira, por exemplo, porque você vai usar aquela mineradora, em algum momento a mineradora vai acabar, porque vai exaurir aquela concentração de ouro, não vai ter mais o ouro. E aí a sustentabilidade já era, a sustentabilidade financeira já era. Mas a gente precisa observar, e aí é importante terem líderes, né, líderes importantes, prefeitos, vereadores, que cobrem para que essa mineradora desenvolva a parte social, desenvolva a parte operacional, desenvolva a parte ambiental, para quando a mineradora for embora, a cidade fica ainda numa situação relativamente boa, né? Porque em algum momento a mineradora vai embora. Então, a sustentabilidade ela não pode ser vista somente como custo, ela tem que ser vista como investimento para o futuro, né? E da mesma forma, entender, né, que todas essas atividades precisam desses profissionais. Eu, engenheiro ambiental, biólogos, ecólogos, engenheiros florestais, essa turma precisa estar junto dessa empresa.
e obviamente que depende de qualificação e capacidade técnica. Você tem que estudar muito, saber muito para você poder entregar cada vez mais um serviço de qualidade para que a empresa também se sinta abarcada por esses profissionais. Não, eu estou com um cara top que está me ajudando, está fazendo com que meu negócio fique sustentável, busque a sustentabilidade, né? E da mesma forma, consiga construir ao longo dos anos o legado dessa empresa, né? O legado para essa empresa, para ela poder deixar aí para a sociedade no futuro. E da mesma forma que as empresas têm que buscar esses profissionais e buscar melhoria na gestão, sempre evoluindo, para você ter cada vez melhores resultados e sem perder de vista que o meio ambiente vai atingir a todos e a gente precisa buscar sempre esse equilíbrio aí, beleza? Então era isso. Deixa aqui nos comentários se na sua cidade tem uma mineradora, se tem alguma atividade aí que causa impacto, causa grande impacto na sua cidade. Comenta aqui para mim, que eu quero saber de onde você está me assistindo e qual é o seu problema que está vivendo aí, beleza? Um abraço, até mais.